Muito bom dia para você. O sol está começando a refletir os seus raios sobre o planeta Terra. É ele nos chamando para que nós possamos nessa manhã termos o nosso primeiro encontro com o Criador do Universo. Nos desperta para que nós possamos abrir o nosso coração, termos a nossa primeira entrevista. É nesse encontro pessoal que nós somos fortalecidos. É nesse encontro pessoal que nós entendemos a vontade de Deus para a nossa vida e nós nos colocamos nas suas mãos para que Ele conduza a nossa trajetória. Quero deixar com você uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 99, o verso 1, onde a Bíblia diz o seguinte: Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor reina sobre todos os povos, todos os planetas. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se toda a terra. Nós precisamos reconhecer, reverenciar, e esse encontro é essencial, é crucial para afetar a nossa vida no decorrer de todo o nosso dia. Teremos a bênção dele, teremos a companhia dele e a proteção em todos os nossos afazeres. A cada manhã, nesse canal, você que nos acompanha, nós somos desafiados a tirarmos algum momento da manhã ou no decorrer do dia para estudarmos um capítulo da Palavra de Deus. Entendo que o melhor horário para que nós possamos nos alimentar da Palavra do Senhor é logo nas primeiras horas, porque a Palavra de Deus fica gravada no nosso coração. Por isso convido você é o meu convidado especial, às 6 horas da manhã cada dia, nós podermos estudar um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã, convido você a ter a Palavra de Deus aberta no livro de 1 Samuel, capítulo 6, o verso 1 e o verso 2. 7 meses esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Esses chamaram os sacerdotes e os adivinhadores e lhe disseram: Que faremos da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a devolveremos para o seu lugar. Quero nesse momento falar para você nessa manhã: ninguém zomba de Deus. Aquele que por algum momento tentou zombar do Senhor, esse terá que pagar um alto preço. Os israelitas não sabiam o que estavam fazendo ao levar a arca da aliança para estar diante do Deus Dagom, mas eles aprenderam em momentos difíceis na vida, sofrendo a dor na pele, que de Deus não se pode zombar. Aquele que por algum momento tenta menosprezar ou zombar das ações de Deus terá que pagar um alto preço. E foi dessa forma que os filisteus aprenderam a lição. 7 meses a arca do Senhor ficou no território dos filisteus, mas depois, ao reconhecer que eles não poderiam lidar com tamanho poder, eles tomam a atitude de devolver a arca, porque eles sabiam que manter a arca da aliança entre eles seria destrutivo para todo. Deus não se deixa escarnecer mesmo quando, no episódio dos israelitas, trataram do que era sagrado de uma forma profana, como aconteceu com a arca. Deus não permite que uma nação profane o seu nome, mesmo quando pessoas que são responsáveis para honrar o seu nome não o fizeram, como aconteceu com o seu povo. Deus jamais permite que a sua reputação ou o seu nome possa ser menosprezada. Eis a razão porque os filisteus tomaram 2 vacas, separaram os seus filhos, pegaram um carro novo que não tinha jamais sido usado para nada, colocaram a arca da aliança em cima e devolveram para os israelitas. Nós podemos imaginar como deve ter sido difícil para os filisteus manterem a arca da aliança dentro do seu templo por um período de 7 meses. Eles estavam vivendo momentos difíceis e chegaram ao ponto de terem que imaginar como é que eles iriam devolver a arca da aliança. Uma das formas naquele período que eles entendiam, quando alguém se aproximava de uma autoridade ou de alguma divindade, ele não poderia chegar diante de uma autoridade ou divindade de mãos vazias. Ele deveria ofertar os seus presentes. E foi nessa linha de pensamento que os filisteus confeccionaram 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro e colocaram sobre a arca, e eles devolveram a arca para os israelitas. Mas vale a pena salientar nessa manhã que, embora os filisteus estivessem com boas intenções
tentando aplacar a ira de Deus sobre a vida deles, enviando os seus presentes, não era dessa forma que Deus esperava que a sua ira ou a sua mão fosse retirada sobre eles, oferecendo aquele tipo de presente. Nós precisamos nessa manhã pararmos para refletir o seguinte: é Deus que define a forma para expiar a culpa do pecado. Não é qualquer tipo de oferta que nós levamos em direção a Deus que Ele irá receber para nos abençoar ou para que a nossa culpa do pecado possa ser perdoada. Deus estabelece os meios pelos quais nós devemos viver para que o nosso pecado possa ser expiado. Foi na cruz do Calvário que Jesus Cristo se entregou, para que todo aquele que esteja em débito para com Ele possa receber o perdão dos seus pecados. Não existe uma outra forma, não é através de penitência, não é através de sofrimento, mas é através de uma entrega de um coração a Deus, de uma vida de arrependimento, de uma vida de confissão, é que nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Os filisteus, com boas intenções, imaginavam que oferecendo ratos e tumores de ouro, eles poderiam receber o perdão do erro que eles tinham cometido. Os filisteus, eles conheciam a história do povo hebreu. Eles sabiam que com mão poderosa Deus os livrou do cativeiro do Egito. E eles começaram a imaginar que da mesma forma como Deus um dia derramou as suas pragas sobre Faraó e sobre o Egito, eles acreditaram que as mesmas pragas poderiam cair sobre as suas vidas. E eles se contentaram com as 3 pragas que eles receberam e tomaram a iniciativa de devolver a arca do Senhor, porque mantê-la entre eles corria o risco de mais mortes, de mais sofrimento e de mais tristeza. Os filisteus separaram 2 vacas, confeccionaram um carro, colocaram a arca da aliança em cima e dentro do cofre colocaram os tumores de ouro e os ratos de ouros. Eles sabiam que não poderiam manter a arca da aliança entre eles, mas havia uma dúvida no coração. Se o carro voltasse em direção a Bet-Semes, que era o território dos israelitas, eles entenderiam que o mal que tinha acontecido com eles, de fato, era Deus que tinha trazido aquele sofrimento sobre as suas vidas. Mas se o carro de boi ficasse perambulando pelo meio do caminho e tomasse um outro destino, o mal que tinha vindo sobre as suas vidas seria de uma forma casual e não o Deus de Israel. Só que aconteceu o que de fato já estava previsto. Os anjos do Senhor conduziram a arca da aliança, aquele carro de boi, até o território dos israelitas. Embora os príncipes dos filisteus acompanhassem para ver o desfecho final, mas ficaram boquiabertos em saber que a mão de Deus estava sobre a arca, sobre aqueles animais, e as vacas conduziram a arca da aliança diretamente para o território israelita, a cidade de Bet-Semes. Os filisteus eram adoradores de vários deuses. Eles adoravam os astros celestes. Os filisteus olhavam para o Deus de Israel como sendo apenas mais um ingrediente na sua lista de adoração. Eles não reconheciam ao Deus de Abraão como sendo um Deus que determinava como é que o seu povo deveria viver. Eles queriam receber a Deus apenas como sendo alguém para se beneficiar do poder do Deus de Abraão. Mas nessa manhã nós precisamos entender uma verdade. O Deus que nós servimos não age dessa forma. Ele espera que primeiramente nós vivamos uma vida santa. Ele espera que primeiramente nós o reconheçamos como sendo soberano sobre as nossas vidas. Ele espera que nós vivamos uma vida de santidade, de obediência aos seus ensinamentos. Viver uma vida de devoção a Deus, tentando apenas se beneficiar das bênçãos do Senhor, é ser um cego espiritual. 1 Samuel, capítulo 6, o verso 17, a palavra de Deus diz o seguinte: Viram aquilo os 5 príncipes dos filisteus e voltaram para Ecrom no mesmo dia. Que decepção para aqueles príncipes! Embora tivessem recebido a arca do Deus Israel e tivessem convivido com o Deus Israel por 7 meses, eles não tiveram tempo suficiente para compreender e para conhecer plenamente a esse Deus. Ao enviar a arca da aliança em cima de 2 vacas para a cidade de Bet-Semes, eles não conseguiram compreender que a mão de Deus ainda estava conduzindo aqueles animais. As vacas tinham sido separadas dos seus filhos,
mas mesmo fugindo do instinto materno, elas foram conduzidas para a cidade de Bet-Semes. Eram vacas que nunca tinham carregado um jugo, mas mesmo carregando um jugo pesado da arca e do ouro que estava sobre elas, elas seguiram no destino que Deus as conduziu. A Bíblia fala que essas vacas estavam berrando pelo meio do caminho, sem saber o caminho pelo qual elas deveriam seguir. Mas os anjos do Senhor lhe conduziram até a cidade de Bet-Semes. Embora os príncipes filisteus tenham visto toda essa cena, mas os seus corações estavam mais propensos a se curvar diante de Dagom do que reconhecer que o Deus de Abraão, que o Deus de Isaac era digno de ser adorado. A Arca da Aliança é um símbolo da presença de Deus. Eis a razão pela qual, quando a arca chegou na cidade de Bet-Semes, os homens que olharam para dentro da arca foram mortos. Houve grande morticínio naquele dia. Eles tinham menosprezado a Arca da Aliança no momento em que foram lutar com os filisteus, mas no momento em que estavam recebendo, eles a trataram também com menosprezo. Deus não poderia permitir que as pessoas que lhe tratam com menosprezo ou escarnecem da sua pessoa fiquem impunes. Toda a nação de Israel deveria olhar para aquela ação de Deus e reconhecer que a forma pela qual eles tinham vivido tinham desagradado ao Senhor. E a partir de então, eles deveriam viver de uma forma completamente diferente, como Deus já tinha prescrito e falado através dos seus profetas e dos seus líderes passados. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 6 do livro de 1 Samuel, nós precisamos chegar às seguintes conclusões. O Deus que nós servimos é o Deus da graça, é o Deus da misericórdia, é o Deus da paciência, mas os seus atos são para nos salvar. Deus foi extremamente misericordioso com os filisteus. Deus também foi misericordioso com o seu povo, mas Deus não poderia permitir que os mesmos atos que fizeram com que a arca fosse levada para o território dos filisteus pudesse ser tomado no momento do seu retorno. Ele esperava que o seu povo pudesse entender da santidade do Deus que os conduzia, do nome do Deus que eles professavam servir. Eis a razão pela qual Deus agiu daquela forma. Embora nós vivamos em época diferente, nós não podemos nos esquecer, nós não podemos zombar do nome do nosso Deus. Nós precisamos santificar o seu nome, nós precisamos reconhecer a sua santidade e a sua grandeza. Aonde nós formos, com quem nós nos relacionarmos, nós precisamos representar o Deus que nós estamos servindo. A maneira pela qual Deus conduz o planeta Terra e Ele conduziu a história no passado, Ele se revela para cada um de nós que não há um ser semelhante a Ele. Ele é soberano, Ele é grandioso, os seus atributos lhe tornam Deus. Eis a razão da necessidade que temos hoje de podermos falar, testemunhar, viver o Evangelho, mostrarmos ao mundo as verdades que estão contidas na sua palavra, para que aqueles que ainda não conhecem a Jesus possam recebê-lo, reconhecê-lo como Senhor da sua vida e viver uma vida em conformidade com os seus ensinamentos. Por isso que nessa manhã eu convido você, vamos nesse momento mais uma vez nos colocarmos nas mãos do Senhor e pedirmos a Ele que conduza a nossa vida. Querido Pai, nas tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, confessamos os nossos erros e as nossas falhas. Por favor, Senhor, nos aceite. Fica conosco no decorrer desse dia, na nossa vida, é o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.